Olá, pessoal, bem-vindo a todos. Estamos começando mais uma palestra e todos são bem-vindos para a gente conversar um pouquinho, para que eu possa expressar a minha opinião e os meus princípios, meus valores. Vivemos em dias também de paz para muita gente, mas também de trevas para muita gente, né? Vivemos dias de ansiedades, dias de muito problemas, muitas montanhas da dificuldades. Mas aquele que crê, ele vence, né? Vence as dificuldades com certeza, né? Pode vencer as dificuldades da vida. É só a gente ter fé, é só a gente acreditar. A gente vê os movimentos, né? Os retrocessos que existem, né? Pessoas que andam em caminho errado, né? Porque aquela mensagem, ou seja, aquele ditado verdadeiro, né? Que há caminho que para o homem parece direito, mas é o caminho da morte. Quanta gente está no caminho errado, né? Precisa dar meia volta e pegar o caminho certo, né? Porque muitos dizem, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, que a voz de Deus é a voz do povo. Nem sempre a voz de Deus é a voz do povo, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus, né? Não é. Porque muitas vezes o povo segue a multidão, mas quando vai ver, o caminho está errado, né? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. É claro que o clamor que as pessoas têm, né, que nem no tempo do Egito, né, em que Faraó escravizava, né, o povo de Israel, né? Então havia um clamor para a libertação, mas a voz do povo não é a voz de Deus, porque muitas vezes o povo pensa que está certo e está errado, né? E a gente vê no meio dos políticos, né? A gente vê aquelas conversas, né? Fulano é melancia, o exército tem muito melancia. O que, que é melancia? Melancia é uma fruta que ela é verde por fora e por dentro é vermelho. O que, que é que o povo, né? Eu vi um deputado, né? O Marcel, né? O Marcel é lá, deputado mesmo, né? E conversando com uma autoridade, acho que é do exército, né? Aí diz que aquela autoridade diz que está pronto para a guerra, né? E a gente vê, né, que ele mesmo declaram e outros que falam, né, que tem muito melancia. Pessoas que estão no exército e que muitos alegam que é melancia, por quê? Porque defende coisas marxistas, né? Coisa lá do Marx, do Stalin, do Lenin. Então nós temos que defender o nosso país, né? É o nosso país, é os nossos princípios. Hoje nós vivemos dias, né, que os mais jovens, muitos deles são enganados. Quando vão fazer manifestação política, vão na rua defender o Hamas, o Hezbollah, né?
esses grupos terroristas, né? E vão defender, por exemplo, um regime lá da China, né? Que eles querem o regime da China aqui, eles querem o regime do Kim da Coreia aqui, né? Então, e eles dizem que tem muito melancia no meio das Forças Armadas. Então, nós temos que fazer a diferença. Qual é a maior arma destruidora dentro do coração do ser humano? Arma destruidora não é arma para proteger. Porque a pessoa tem uma arma para proteger, ele é um segurança, ele é um militar, ele trabalha nas Forças Armadas, né? Por exemplo, da área da autoridade civil, militar, eclesiástica, né? Existem várias autoridades, né? Então eles usam a arma, mas não é para destruir, é para se defender, né? Vamos ver as piores armas que hoje está nos seres humanos. A gente vê a reunião do Congresso, do Senado, e a gente vê que ali tem aquelas armas destruidoras, mas elas estão dentro do coração, elas não estão penduradas na cinta do policial. E a gente viu o Marcel, o Marcel lá, né? Ele é de Santa Catarina, acho que é do Rio Grande do Sul, né? O deputado, né? E a gente viu que parece que houve lá uma disputa, algumas palavras lá, e ele acha que tem muito melancia. Melancia é pessoas que querem pôr um regime de fora no país, né? Eles querem destruir os valores da família, o trabalho, a maneira de agir. Eles querem um sistema que seja inspirado em outras nações que não valeu nada, não resolveu nada, não valeu a pena. Vamos ver a maior arma que está dentro de muitos parlamentares ali no Congresso, no Senado. Qual é a maior? A armas perigosa, não é arma de defesa. Vamos ver aqui. Vamos ver, né? A maior armas perigosas, né? As armas perigosas, né? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, né? Então essas armas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, né? Adoração aos ídolos, a feitiçaria, a inimizade, as brigas, as ciumeiras, que é o ciúme, né? O acesso da raiva, da ira, ambição, egoísmo, a desunião, a divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, né? Então, essas daí são as armas perigosas. Então, as pessoas têm que desarmar dessas armas, né? É isso que o ser humano precisa desarmar. Essas armas têm que ser tirado do coração, do pensamento dos seres humanos. Então, nós vivemos num país e tem muita gente com ódio, né? Tem gente com ódio querendo destruir o outro, né? Tem gente com ódio querendo é, roubar, eliminar o dinheiro público, né? Gastar o dinheiro público em banalidade, em bagunça, anarquia, né? Então, são armas perigosas. Imoralidade sexual, impureza, eu já falei, inimizade, briga, ciumeira, raiva, egoísmo, ambição, raiva, ira, bebedeira, né? Inveja. Quanta gente se aderindo à bebedeira. Então,
Eles alegam, né, eles que falam, né, os parlamentares, eles falam que tem muita melancia, militares melancias, né, no meio do exército. Então, isso daí não vale a pena as pessoas ser igual a melancia, que ela é boa para a gente comer. A melancia, ela é verde por fora e por dentro é vermelho. Não adianta a gente ser um melancia, ser verde por fora, bonita, mas por dentro vermelho, coração cheio dessas armas destruidoras, né? Porque esses melancia, esses que são contra os seus irmãos brasileiros, eles têm no seu coração a imoralidade sexual, a impureza, como eu falei, né? Adoração a ídolo, eles adoram político, adoram até o governo, né? Adora, venera o governo, né? Feitiçaria, pessoas que querem a morte do outro, né? Isso daí se chama feitiçaria, né? Ódio, inimizade, briga, ciumeira, raiva. É as armas que as pessoas têm que se desarmar. Esse sim. Agora, armas para defesa, exército, canhão, isso daí não destrói. O que destrói essas armas que está dentro da mente. Cobiçar as coisas alheias, cobiçar o dinheiro público para poder bagunçar com o dinheiro público, né? A imoralidade, né? Cobiçar as coisas alheias, né? A feitiçaria, a inimizade, tudo isso. É isso que o ser humano. Então, isso faz parte da saúde? Faz. Uma pessoa, para ter saúde, ele tem que desarmar de tudo isso daí. Como é que uma pessoa pode ter saúde se ele é uma pessoa imoral? Ele é uma pessoa imoral que não pode ver a mulher do outro, não pode ver mulher nenhuma que ele quer fazer relação com ela, ele quer destruir, né, até o casamento do outro. Então, essas armas é perigosa, né? A impureza, ele é indecente, né? Ele só gosta de adorar quem ele gosta, né? É pessoas que ele gosta de adorar, né? Ele gosta de adorar pessoas, né? Pessoa, cantor, né? Tem gente que gosta de adorar pessoas, cantores, políticos, cantores gospel, pastor, né? Tem gente que gosta de adorar, nós não pode adorar ninguém. Padre, tem gente que gosta de adorar padre, papa, tem gente que gosta de adorar ídolos, tem esses daí são armas perigosas, né? Feitiçaria, né? Pessoas quer desejar o mal para o outro, quer ver o outro na cova, né? Inimizade, briga, ciúme, muita ciumeira, né? Mas a gente tem que se armar com, né, o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, que é paciência, dedicação, bondade, fidelidade, humildade, longanimidade, equilíbrio emocional, sentimental, domínio próprio. Então, tem que ter esses princípios e esses valores. Ser longânimo, né? Conversar com atenção, respeitar os seus funcionários, seus empregados, seja jovem, seja a jovem, seja homem, seja mulher, respeitar a todos, né? Saber falar com todos, ser transparente, pagar o seu empregado como justamente, dignamente, né? Então é assim, né? Então é isso daí. Não adianta as pessoas
é dizer, não, temos que desarmar. A arma mata. Não, não é a arma que mata. O que mata é a pessoa, né? A pessoa, né? A pessoa que mata, né? A pessoa que tem o coração sujo, tem dentro dele já tem o sentimento de homicídio, né? Sentimento de homicídio, né? Então, ele tem desejo de exterminar o outro, né? Por quê? Porque dentro do coração dele, ele tem essa arma do mal, né? Que é a feitiçaria, a ira, a raiva, ele tem raiva, ódio. A gente vê que o Brasil está cheio de gente com ódio, né? Cheio de gente com ódio, gente querendo se vingar dos brasileiros. A gente vê ali no Congresso gente querendo trair o outro, porque existe três poderes, né? O judiciário, legislativo, né? Tem o é, tem três poderes, né? É três poderes que tem lá em Brasília. São três poderes, né? Que administra, que governa, mas está cheio de ódio, não é? Está cheio de ódio ali naquele lugar, pessoas querendo destruir uns aos outros. Então tem que libertar, tem que se livrar desse mal que é imoralidade, é homicídio, né? Tudo isso, né? Egoísmo, cobiça, bebedeira, né? Então, é preciso a pessoa ser livre e então começar a ter amor, alegria, paz, né? Felicidade, ser livre de todas essas armas, né? Vingança, né? Que tem gente que tem o espírito de vingança, né? Quer se vingar. Tem gente que ele não quer governar para o povo, né? A gente vê que hoje cada um está pensando no seu bolso, cada um está pensando no seu interesse, não está preocupado com a população. Entra lá como governo, autoridades, vários tipos de cargo político, mas ele está pensando no bolso dele. Por isso que a corrupção toma conta. Ele está pensando no bolso dele, está pensando no egoísmo dele. Ele não está preocupado com as pessoas, não está preocupado com um Brasil melhor. Ele, se ele poder, ele rouba de todo mundo, né? Rouba, furta, né? E comete homicídio, né? Homicídio, assassinato de reputação. Hoje está cheio de gente querendo assassinar a reputação do outro, né? E hoje um quer trair o outro, né? A gente vê lá no Congresso, no Senado, querendo tirar todos os deputados, querendo exterminar, tirar eles do cargo, né? Aquele ódio. Quando um vai conversar com o outro, um ameaça o outro, a gente vê que os deputados conversando, né? Militares, né? Até falando que está preparado para a guerra, pessoas até militares envolvidos em muitas falcatruas, não é só militar, né? Juízes, né? Ministro, tudo envolvido em falcatrua, né? Então, assim o país não vai. E tudo isso chama mais perdição, né? Se as pessoas não se libertar, né, dessas imoralidades, desse desejo de homicídio, desejo de assassinar a reputação, né? Hoje nós vivemos assim um processo outro. Uma pessoa, né, um parlamentar fala uma coisa, eles querem processar, né?
um quer processar o outro, um quer tirar o outro, um quer destruir o outro. Então não é assim, né? Temos que ser livres, mais livres, ter paz, ter tranquilidade, né? Aí eu quero comentar mais outros assuntos. Vamos ver aqui. Tem muitos assuntos para mim comentar. Pessoal aí de Bauru, né? Eu quero lembrar novamente a Rádio Auriverde, né? O pessoal da Rádio Auriverde aí, né? Que a gente também assiste, né? A Auriverde. Também a gente assiste o canal da Oeste, né? Revista Oeste, né? Tem também a gente tem assistido a Gazeta do Povo, a gente tem assistido o vlog do Lisboa, a Vida Gringa, né? Canal da Vida Gringa no YouTube, o Fábio Tom, né? Também, ó, também o Jacaré de Tanga também, que é um canal também. Então tem muitos canais aí que a gente assiste, né? Por exemplo, mundo polarizado, né? Mundo polarizado, é isso, né? Então a gente vê muitas diferenças aí, né? Muita desigualdade, muitas pessoas falando que defendem os negros, mas eles não defendem os negros, né? Como é que pode, né? Coisas incríveis. Fala que defende os negros, mas é uma fachada, né? Não se defende o negro. Finge de defender o negro. Eu mesmo, eu sou claro, assim, eu não sou raça branca, muito branca como o alemão, mas meus pais também são da descendência de baiano, né? Quer dizer, eu sou mestiço, misturado, né? Que eu sou da descendência de baiano também, pela parte dos meus pais, e também italiano, né? Então, muitos são misturados, né? Nós somos misturados com raças negras também, nós somos misturados. Muitas pessoas, não, é pardo, né? Mas essa fachada aí que defender negro, não defende negro, não. Isso daí é um meio de colocar, né, uma mordaça na boca das pessoas, né? Essas leis que eles querem fazer, procura fazer, isso daí é só para destruir a liberdade do outro, né? Não existe, né? Maioria das leis que eles querem fazer aí, a intenção é ponhar o tipo de um domínio, uma ditadura, que nem a ditadura comunista, a mesma coisa, né? É um sistema comunista, porque esse sistema que fala que defende negro, isso daí é como se houve, né, no começo lá na Rússia, né, quando foi implantado o comunismo. Então a gente tem que se libertar, né, porque a arma sozinho ela não faz mal para ninguém. O que faz mal é o coração do homem. Se o homem não mudar o coração, pode desarmar todo mundo que não vai resolver de maneira nenhuma, né? A gente vê quantas pessoas que foram mortas, que foram exterminadas porque pensava diferente, né? A gente vê lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele teve vários ataques, já tentaram assassiná-lo ele, né? É que nem o Abraham Lincoln, né? Foi o Abraham Lincoln que foi assassinado também. Então teve muitos que foram assassinados. E a gente vê aí o ex-presidente Bolsonaro, né? Que fez várias cirurgias aí, por quê? Porque ele sofreu um atentado, né? Que tentaram exterminar a vida dele, né? Assim como agora, né?
nesses poucos dias que a gente ouviu aí, o presidente dos Estados Unidos é, teve um que é professor, né? Ele tentou também tirar a vida do presidente, né? Então e tudo indica que esse daí ele era de oposição ao governo, né? Então a gente vê essa crueldade em nome de uma ideologia, né? Isso daí, várias pessoas já fizeram isso, fizeram mal para o seu próximo. É a imoralidade, é o suicídio, é o assassinato de reputação. Quanta gente que querem destruir o outro, né? E vai lá no Supremo Tribunal Federal reclamar para poder destruir e até tirar os outros parlamentares, né? Tirar o seu trabalho, né? Tirar a sua posição ali, a sua cadeira, né? Então é lamentável. Vamos agora falar de coisas importantes, né? É, como a gente deve tomar banho, né? Isso é para os novos e para os mais idosos, né? Então é importante sim as pessoas se cuidar, é, ter higiene, né? É muito importante, né? Independente de idade, né? Mas a gente fala para as pessoas de idade também, né? Porém, após os 70 anos, a pele passa por mudança importante e precisa de cuidados diferentes, né? Tem pessoas novas também que têm problema de pele, né? Hábitos que antes era inofensivo podem começar a causar ressecamento na pele, coceira, irritação, até favorecer infecção, né? Então, com o avançar de idade, a produção da oleosidade natural diminui, a pele se torna mais fina, né? E o processo de renovação celular fica mais lento, né? Então está aí, né? Então é necessário sim zelar, tomar banho, né? Banho diário, vamos ver, diários é bom, pelo menos um banho uma vez por dia é muito importante, né? Uma vez por dia já é importante. Não precisa tomar muito banho demais, exagerado, né? A não ser que as pessoas trabalhem em serviço que suja muito, né? E a higiene nas áreas mais sensíveis, é claro, que um banho as pessoas têm que lavar bem com sabão, né? Sabonete, né? Sabonete, se tiver sabonete, lavar bem, limpar bem a axila, os pés, região íntima, né? Dobras da pele, a região íntima, o órgãos sexual em geral, né? Tem que limpar, tem que tomar um banho e ter higiene e limpeza, né? Banhos frequentes, né? Pode remover banho demais. Eu quero dizer que o banho demais pode remover a proteção natural da pele e aumentar o ressecamento. Banho em excesso, né? Você tomou um banho, aí um banho de 5 minutos, 8 minutos, já é ideal, né? Não pode ficar muito tempo e também ficar tomando muito banho demais vai prejudicar a pele. Evitar água muito quente, né? Evitar também de cair água no ouvido, né? Se a pessoa se banhar, tomar o banho debaixo do banheiro, do chuveiro, né? Aí pega e vira o rosto assim, dá uma virada assim, vai cair água no ouvido. Se virar assim, cai água no ouvido. Então, tem que tomar banho sempre com a cabeça sempre ereta, né? Para não entrar água no ouvido. Nem usar cotonete, não é para ficar usando cotonete, né? Cotonete, né? Então,
e evitar água muito quente, né? O melhor é a água natural, né? Só no tempo do frio que tem que usar uma água morna, né? É isso aí. Então, água morna é um bom indicado de que a temperatura está alta demais e quando o banheiro fica cheio de vapor ou espelho embaraça completamente, é claro, né? Não pode ser água muito quente demais e escolher sabonete adequado para peles mais maduras ou sensível, né? Para que não venha irritar a pele, né? Sabonetes suaves, por exemplo, a versão em glicerina, produtos sem fragrâncias, opções específicas para a pele sensível, né? E que ajuda a limpar sem agredir a pele. Banhos longos também prejudica, né? Ficar muito tempo debaixo do chuveiro pode piorar o ressecamento, né? Então, o ideal para um banho tem que ser de 5 a 8 minutos, né? Não ficar muito tempo, né? No banheiro, né? É suficiente para manter a higiene sem comprometer a saúde da pele, né? Então está aí, né? Esfregar a toalha com força também pode causar irritação, né? Então tem que usar, né? Mais devagar, né? Enxugar mais devagar, né? Com mais cautelas, né? Porque o mais indicado é secar com toques leves, né? Usar a toalha com toques leves, pressionando suavemente a toalha sobre a pele. Além disso, o importante é usar toalhas limpas e bem secas, né? Hidratar logo após o banho. A hidratação deve ser feita logo depois do banho, quando a pele ainda está levemente úmida, né? E cuidado para manter a umidade e melhorar a maciez e a elasticidade da pele, né? Os ingredientes para hidratar é importante ter, né? Ureia, glicerina, ceramidas, aloe vera, aveia coloidal, né? E o horário de banho também é importante para as pessoas, né? Tomar o banho quente à noite em algumas pessoas, né, pode aumentar o ressecamento e até atrapalhar o sono, né? O bom para tomar o banho pode ser pela manhã, né? Tomar banho pela manhã ou à tarde, né? Ou à tarde, né? Lá para as 4, 5 horas, mais ou menos isso daí, né? O importante é que seja de manhã ou à tarde, né? Então, é isso aí, né? 2 a 3 banhos por dia. Não há necessidade de 2 a 3 banhos por dia. Um banho por dia já é importante, né? Já é importante para as pessoas. Não há necessidade de tanto banho, né? Usar água morna, banhos rápidos, sabonete suave, como eu tenho falado, né? Porque alguns sinais indicam que a rotina pode precisar de ajuste, por exemplo, coceiras frequentes, sensação de pele esticada, descamação, rachadura, vermelhidão, ardência ao usar sabonete, infecções recorrentes, né? Então, deve-se manter uma boa ingestão de água, é claro, né? Usar roupa de tecido leves, como algodão, no tempo do calor, né? No tempo do frio tem que usar roupas de frio. Evitar aplicar perfume diretamente na pele.
o perfume você pode jogar o perfume aqui, na axilas, né? Não pode ser em outros lugares, na garganta, né? É claro, né? Tem que tomar cuidado e usar com sabedoria, né? Então está aí, né? Tem muita coisa que a gente podia falar, né? A gente não vai ser possível falar muita coisa. E eu quero falar um pouco sobre como controlar a ansiedade. A gente vê também que o mundo, nos dias atuais, as pessoas estão com ansiedade, muita ansiedade, né? Ansiedade, depressão. Então as pessoas podem se livrar desse mal, que é o mal desse século, né? É o mal desse século, é a depressão, é a ansiedade, é a preocupação, né? Então é possível a gente se livrar, sim, da ansiedade, né? Controlar a ansiedade. Então deve-se respirar profundamente, distrair a mente, desviando o foco e a atenção do que causa a ansiedade, né? Praticar relaxamento, fazer aromaterapia, que ajuda a acalmar os sintomas, aliviando os sintomas da crise de ansiedade. Ansiedade, a pessoa fica ansioso, né, pela vida, preocupado com doença, preocupado com o seu futuro, né? Então, a gente tem sim que tratar esse problema de ansiedade. Vivemos num mundo cheio de ansiedade, não é só ansiedade. Ansiedade eu já falei que é o ódio, né? É a solidão, né? Tem a solidão também, né? Então tem tudo isso daí que as pessoas enfrentam no dia a dia, né? Então a gente tem que respirar profundamente, né? Para aliviar a ansiedade, tudo isso. E a gente tem que ler bons livros, livros positivos, livro que fala sobre a fé, livro que fala sobre bons projetos, né? Visão de águia, né? Livros bons, né? Que vai refletir coisas boas, né? Assim as pessoas devem inspirar lenta e profundamente, né? Deve respirar, né? Devem inspirar pelo nariz e expirar o ar pela boca, pois ajuda a promover a regulação dos batimentos cardíacos. Então, as pessoas têm que distrair a mente, né? Procurar pensar coisas boas, né? Procurar pensar aquilo que seja positivo, ter o pensamento positivo, né? Durante a crise de ansiedade, uma forma de aliviar os sintomas da crise é desviar o foco e a atenção da crise, distraindo a mente, né? Pode dar uma volta no quarteirão, levantar e respirar profundamente. Se estiver sentado, limpar alguma coisa, escutar uma música boa, uma boa música, né? Uma música que venha se sentir bem, uma música gospel, é? E música que seja boa, que não faça é, apologia ao mal, né? Praticar atividade que promove o bem-estar também, né? Então, o corpo deve liberar as substâncias relacionado ao humor, ao bom humor, sono, bem-estar, tudo isso, né? Para controlar e aliviar os sintomas relacionados com ansiedades, né? É assim que você pode fazer atividade, como encontrar
com familiares, amigos, ir ao cinema, ir à reunião da igreja, né? Tudo isso é importante, né? Desenvolver algum tipo de hobby, né? Hobby, né? Como fotografia, costura, jardinagem, tudo isso, né? Estudar, tudo isso é importante, né? Além disso, é importante reservar um dia para fazer lazer, para o almoço junto, almoçar, jantar, né? E sempre fazer a sua oração de gratidão, né? Na hora da ceia, do almoço, do jantar, quando está reunido com várias pessoas, né? Isso é muito importante. E fazer exercício físico também. O exercício físico é importante como corrida, caminhada ao ar livre, musculação, andar de bicicleta, treinamento funcional, danças, que pode ajudar a combater os sintomas da ansiedade e ocupar a sua mente com coisa boa, né? Porque se a gente ficar com a mente cheia de coisa ruim, aí não vai melhorar a ansiedade, né? Exercício físico libera endorfina, que são substância produzida pelo corpo que aumenta a sensação do prazer, o bem-estar, né? Que ajuda a controlar a ansiedade e evitar a crise. Identificar as causas da ansiedade, né? Identificar a causa da crise da ansiedade é uma ótima forma de controlar a ansiedade, né? Isso é importante, né? Então, a gente tem que identificar e combater e prevenir a ansiedade, buscar sempre apoio psicológico, procurar dormir bem. O sono profundo é importante, né? Para diminuir os sintomas da ansiedade e restaurar as funções desempenhadas pelo cérebro, que ajuda na recuperação mental e física, né? A higiene do sono, né, que é para que serve, são muito importantes. A higiene do sono, né, uma boa noite de sono, tomar um chá, né, de erva cidreira, né, um chá de maracujá antes de dormir, um chá de valeriana ou de camomila. Tudo isso vai ajudar as pessoas, sim, né? Atividades como meditação, né, controlar a ansiedade, isso tem que fazer, né? Aromaterapia, e como consiste utilizar aromas para ativar parte do cérebro, e conversar com outras pessoas, né? Tudo isso, né? E fazer, né, a oração ao Criador, sempre agradecer. Isso é importante. Fazer terapia, isso é importante. Então, evite, por exemplo, consumir, né, substância estimulante, né, como tomar muito café, né, tomar muito em excesso, né? Tomar o café ele tem cafeína, né? E alguns chá, né? Tem que tomar alguns chás mais como camomila, como erva doce, como chá de alecrim. Isso daí é bom, né? Ajuda a crise. O chá de alecrim é bom para quem é ansioso, né? Pessoas que fumam, pessoas que usam crack, cocaína e outros drogas também, deve fazer o possível, né, para se libertar, né, desses vícios, né, que também prejudica as pessoas, né? E bebidas alcoólicas também prejudica, né? Tudo isso prejudica as pessoas, né? Então as pessoas têm que se livre, né, de toda a dependência química, tudo que é dependência química. E também a depressão, né?
se libertar da depressão, né? Tem gente que toma remédio para depressão, né? Tarja preta, né? Remédios fortes, né? Mas isso não resolve. Tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar o modo de se alimentar, né? Tem que ter uma alimentação adequada, né? Porque se as pessoas não tiverem uma alimentação adequada, se as pessoas não ficar mais tranquila, né? Ficar mais calma, né? Se livrar da ansiedade, porque a ansiedade também ela atrai a depressão, né? Ela atrai a depressão. Então, tem que ser livre de tudo. De todos esses malefícios aí, tem que ser livre, ser liberto de tudo, né? Para poder viver uma vida tranquila, né? Como eu tenho falado, né? Eu volto a repetir novamente, né? As pessoas, o que faz o mal para as pessoas é as armas do pensamento mal, as armas da imoralidade sexual, como eu já falei, as armas da imoralidade, as armas da feitiçaria, as armas do ódio, né? São armas destruidoras, as armas da ira, da briga, da ciumeira, porque ciúme doentio não é bom. As pessoas ficar com aquele ciúme doentio, isso daí não leva a nada, né? Esse excesso de raiva, de vingança, né? Tem pessoas que têm essa arma da vingança, né? Que quer destruir o seu oponente, seu opositor, quer se vingar, né? Isso daí é a pior arma que existe. É isso que destrói pessoas, destrói amizade. É isso que causa muitos problemas na vida das pessoas, né? A raiva, o ódio, o egoísmo, né? É, a corrupção também, esse pensamento de roubar, de furtar, né? Tudo isso, né? De difamar os outros. Isso são armas que tem que desarmar. Então, as pessoas, os que se dizem político aí, e muitos dizem que é político, eles têm que pôr isso na cabeça, que a pior arma não é uma metralhadora apenas, não é uma arma qualquer, né? Não é aquelas armas mais poderosas que existem, foguetes. A pior arma destruidora, a arma do mal, não é a arma do bem, não. Porque a arma do bem, ela serve para se defender, né? Porque a gente tem que se revestir, né, com o capacete da salvação, né? Capacete da salvação na cabeça, a espada do espírito, né? A gente tem que ter a espada do espírito, o capacete da salvação, né? Temos que estar, né, armados com as armas da justiça. Essa é a arma que as pessoas têm que ter. Então a gente vê aí, não, o, o deputado conversando com o representante do exército e o representante do exército é indignado contra ele, parecendo uma guerra de irmão contra irmão. Que absurdo, né? Ele diz que está preparado para a guerra, em vez de se unir, né? E pensar que o exército ele tem que defender o seu povo, não é catar coisa ou receber ideias de corrupto, idolatrar pessoas, querer destruir o outro, né? Tem que se unir, né? Então a gente vê as divisões, gente que fala aí sobre defender negros, mas não defende negro, é racista, né? Tem gente
dizendo que defende negro, mas é racista. Tem gente que comete crime, né? E ele olha para os outros, né? Ele acusa os outros, mas ele mesmo comete crime. Ele mesmo faz coisas que não devem, né? Então, tem que desarmar de todo o mal, né? E voltando, né? Temos que fazer a terapia. Quem tem depressão tem que fazer um tratamento, uma terapia natural para se livrar, né, dessa depressão e também da ansiedade, né? Porque as pessoas tomam para, por exemplo, as pessoas que têm depressão, eles tomam antidepressivo. Mas isso daí não vai resolver de jeito nenhum. Não resolve, né? A gente sabe que essas pessoas tomam antidepressivo, triciclicos, né? Imipramina, amitriptilina, né? Nortriptilina, né? É uma coisa assim, né? Estimuladores da serotonina, que é vortioxetina, nefazodona, né? O trazodona, né? Então, são coisas que não vai valer se ficar tomando só esses tarja preta, isso não vai valer, né? Tem que fazer um tratamento natural, né? Procurar mudar, né? O seu estilo de vida, mudar a sua maneira, né? De agir, né? Tratamento natural para a depressão é, e comer alimentos, mudar a sua alimentação, tudo isso é importante. É comer alimentos ricos em ômega 3, como salmão, atum, sardinha, sementes de chia, nozes. Ômega 3 atua no cérebro, né? Então ajuda a combater a depressão, né? Então tem que comer esses alimentação que ajuda também, né? E procurar, né? É, mudar, né? Tem que mudar por completo, tem que mudar a mente, tem que mudar em todo o setor, né? O estilo de vida, tem que mudar em todos os sentidos, né? Alimentos ricos em vitamina B, D, como frango, peru, comer ovo, ajudar a eliminar o cansaço físico, né? Beber chá de erva São João, chá de sabugueiro branco ao dia, né? Ajuda a acalmar e dar bem-estar, né? Beber suco de uva, maçã, maracujá, né? Que ajuda a acalmar e combater, né, o cansaço físico, mental e a depressão, né? Então temos que mudar por completo, né? Tudo isso é importante. Mudar por completo, né? Sempre pensar positivo e não ficar nas rodas, né, da fofoca, né? Roda da fofoca, falando mal de um, falando mal do outro. Isso daí não vai resolver. E começar a ter, né, o fruto, que é o melhor fruto, né, que é o fruto do espírito, é o fruto que vai desarmar o nosso coração, que é a alegria. Tem gente que não tem alegria, vive triste, vive de cabeça baixa, não dá bom dia, não dá boa tarde, não cumprimenta ninguém, né? Não tem amor, né? Só tem amor, muitas vezes, é aquela idolatria pelo dinheiro, amor ao dinheiro, né? Só amor ao dinheiro, só amor às coisas erradas, né? Paciência, paz, perseverança no que é bom, né? Atitude boa, né? Tomar atitude boa, né? Ter coragem, né?
pensar em estudar, pensar em trabalhar, pensar em abrir um negócio, uma empresa. Tem que ter bondade, fidelidade e ter controle das emoções, dos sentimentos, mas para isso tem que haver um tratamento para as pessoas se livrar, né, desses momentos, né, de depressão, né. Tem muita gente com depressão, mas é possível sim as pessoas que têm a depressão, a ansiedade, é possível ele se recuperar, né. Então, temos que tomar boas atitudes para a gente ser livre de todos esses malefícios. E tem muitas coisas que vai ajudar as pessoas. Se as pessoas pensar positivo, se as pessoas fazer a sua oração ao Criador, pedindo força, né? E procurar mudar, procurar dar bons frutos, procurar mudar o seu estilo de vida, com certeza vai ter uma melhora, né? Vai ter melhora boa. E é importante também as pessoas viver mais calmo, mais tranquilo, meditar na lei do Criador, né? Meditar nas palavras do Criador, tudo isso vai ajudar as pessoas. E também ter uma alimentação rica em fibra, hortaliças, como eu tenho falado, o ômega 3 que é do peixe, né? O peixe é rico em ômega 3, né? Ômega 3, isso é muito importante, né? Isso daí vai ajudar. Hidratar-se bem, uma pessoa que se alimenta bem, se cuida bem, dorme bem, vive em paz com todo mundo, ele vai ser, sim, mais próspero, mais feliz, né? E também usar os alimentos probióticos, né? Que tem muitos alimentos probióticos, alimentos fermentados, né? Os queijos, iogurtes, leite fermentados, tudo isso é bom, né? E antigamente se fazia o queijo e ele era feito e colocado na salmoura, né? Não é igual hoje, né? E ele durava bastante, né? E até hoje pode fazer o queijo que seja conservado na salmoura, né? Que coloca, faz o queijo e depois deixa ele na salmoura e que antigamente não se ponhava em lugar nenhum e nem conservante, era feito tudo na salmoura, né? Na salmoura, é que nem o jabá, né? A carne seca, né? Que não tinha geladeira e as pessoas salgavam aquela carne e deixavam no vará, né? Para secar aquela carne do sol, né? Carne do sol, jabá, né? Carne seca, né? E assim o queijo também ainda tem esse jeito aí, né? Que as indústrias deixaram, né? Hoje industrializaram mais, né? O queijo e não fazem isso, mas são princípios muito importantes, né? E comer o queijo, iogurte, tudo fermentado, os fermentados são probióticos, né? É muito bom para as pessoas, os fermentados, o iogurte, né? É um alimento probiótico também que ajuda as pessoas, né? Feito do leite, né? Rico em proteína, vitaminas, minerais, né? Tudo isso deve ser consumido pelas pessoas. O kefir, né? O kefir é uma bebida fermentada também, que isso é bom para as pessoas. São probióticos, os benefícios do o kefir, né? Mais micro-organismo, benefício, né? Que traz, né, para as pessoas, né? Melhora a digestão. O kombucha, né? O kombucha é uma bebida preparada com a fermentação do chá verde ou chá preto e açúcar, tendo sabor doce e refrescante.
é tudo fermentado, né? Então essa bebida ela é rica em probiótico, né, que ajuda na defesa do corpo, combatendo fungos, bactérias prejudiciais ao organismo, né, prevenindo a saúde, né. O benefício do kombucha é que fortalece o sistema imunológico, né. Também o chucrute, né? Chucrute também é um alimento probiótico produzido pela fermentação do repolho com um pouco de sal e normalmente tem um sabor mais ácido, né? E é muito importante, né? É um alimento que tem lactobacilo de minerais, vitamina A, B, C, K, né? De baixa caloria, né? E tem outros, né? O miso, né? O alimento tradicional da cozinha japonesa também tem. Tem muitos, e a gente não vai falar muita coisa, né? A gente já vai saindo, porque agora já está terminando a nossa palestra, né? E queijo, né? Queijo, como tem vários queijos que é muito bom para as pessoas, né? Tem que ser coisas que venham a fazer bem. Tudo que é fermentado e aquele queijo preparado na salmoura, ele é muito bom, não precisa de conservante, né? É muito importante, mas tem que saber também fazer ele, que aí não estraga de jeito nenhum. O queijo ele é apurado e colocado na salmoura, depois retira da salmoura e o queijo ele vai durar bastante, né? Então é muito importante é, esses queijos, esses fermentados, e vamos se cuidar, né? Vamos ser livre da depressão, da opressão e de todos os malefícios e vamos desarmar, né, a nossa mente daquelas armas que o povo está cheio deles. Aqueles que defendem o desarmamento, eles muitas vezes ele não desarma do ódio, da inveja, né? Da cobiça, da vingança, da traição, né? Da separação, né? Porque hoje no Brasil está muito polarizado, né? Estão dividindo, quer dividir negro contra branco, dividir a família, dividir a mulher, lançar a mulher contra o homem. Hoje eles querem lançar o cristão contra outro cristão, uma igreja contra a outra, né? O negro contra o branco, o homossexual contra o outro, e assim por diante. Isso daí é polarização, isso daí as pessoas têm que ser livres dessas armas, são armas perigosas. Essa tal de divisão e polarização que está tendo aqui no Brasil e em muitos lugares, essas são as armas que destroem, não é a arma de defesa. Nós temos que ter a arma de defesa, que é o capacete para proteger nossa memória, capacete defendendo a nossa mente dessas armas destruidoras, né? E a espada do bem, a espada da palavra, né? Como diz na Bíblia, a espada da palavra de Deus. Essa é importante, né? Não essas armas de destruir pessoas, querendo vingança, querendo assassinato de reputação. Isso daí não leva a nada, só leva à miséria, à destruição, à tristeza. Isso não leva a nada. Até a próxima oportunidade. Até lá.